Vamos dar início ao nosso evento, então. Pessoal, muito obrigada pela disponibilidade e o interesse de todos em estarem aqui. Esse é o nosso workshop sobre tratamento de dados nas pesquisas de jurisprudência. E é uma iniciativa do Comitê de Jurisprudência do CNJ, um comitê que foi criado no ano passado, e tem a intenção de fazer diversas atividades relacionadas à jurisprudência, e é composto por servidores muito especializados, que trabalham no setor de jurisprudência, de tribunais de todos os segmentos, também STJ, Supremo. E o nosso comitê, ele trabalha em três subgrupos, e um dos subgrupos se dedicou justamente a pesquisar como é feito o tratamento desses dados atualmente nas ferramentas de busca, e também propor algumas soluções, não é? Conforme fomos verificando como se dá esse tratamento. O nosso evento de hoje, ele tem essa intenção da gente debater um pouco esse assunto com três grandes especialistas no tema. Temos o nosso comitê, que o nosso grupo tem diversas dúvidas, acredito que os participantes que nos ouvem também. E hoje vamos receber a desembargadora Denise Frankowski, que é desembargadora do TJ de Santa Catarina. Ela é coordenadora do Comitê Gestor do Tribunal de Santa Catarina, que foi um dos pioneiros, né, em lidar com esse tema da proteção de dados no judiciário. Também o professor Juliano Maranhão, professor da USP, doutor e livre-docente da USP. E também, querido amigo Fernando Tasso, juiz auxiliar do Tribunal de São Paulo, também um inovador nessa área, um pensador e um executor dessa temática da LGPD. Gostaria de passar a palavra ao querido conselheiro Bandeira, que tem nos ajudado muito, já antes aqui nos bastidores do nosso evento, para dar boas-vindas a todos e a abertura dos nossos trabalhos. Por favor, conselheiro. Olá, boa tarde a todos. É uma grande satisfação participar da abertura desse workshop de tratamento de dados na consulta de jurisprudência. Eu queria iniciar cumprimentando a nossa desembargadora, Denise Frankowski, que é, sem dúvida nenhuma, uma das principais autoridades do Poder Judiciário em matéria de proteção de dados, né? Já tem auxiliado enormemente o CNJ em várias frentes, e é uma satisfação poder tê-la aqui conosco hoje, bem como o doutor Fernando Tasso, juiz do Tribunal de Justiça Paulista, Juliano Maranhão e, particularmente, Ana Guiar, que vem também trabalhando conosco aqui no CNJ nessa missão. Eu tenho caiu no meu colo, por assim dizer, né, a função de DPO do CNJ, encarregado de proteção de dados. Então, eu vou ficar aqui ouvindo e aprendendo com vocês, porque nós lidamos com problemas já cotidianos, inclusive no que se refere à consulta de jurisprudência. E nessa oportunidade, já que eu tenho a palavra por alguns poucos minutos, eu vou contar esse episódio que vivenciamos, um caso real que vivenciamos aqui no CNJ, em que tínhamos um acórdão publicado, portanto, na nossa base de dados oficial, etc. E neste acórdão continha os dados pessoais de uma determinada procuradora do trabalho. Essa procuradora do trabalho que estava investigando um caso rumoroso de escravidão laboral, né? Trabalho em situação análoga à escravidão, ela ficou receosa, porque ela percebeu que quando buscava no Google o seu nome, o primeiro resultado era justamente o site do CNJ, né, porque é um site confiável, então o Google naturalmente bota lá em cima, né, no PageRank, né, no ranking de páginas confiáveis. Então ela botava o nome dela e saía lá em cima, como resultado, né, na pesquisa jurisprudencial, né, aquele acórdão do CNJ que citava os dados pessoais dela, não era relevante para o caso, simplesmente estava enumerando uma série de pessoas. E ela provocou o CNJ, justamente para tratamento de dados, e nós
né, deferimos o tratamento de dados para a exclusão dos dados dela, né, daquela pesquisa jurisprudencial. Então, observe que é um caso real, já ocorrido aqui no CNJ, que está profundamente ligado ao tema desse workshop. Né? Então, tenho certeza que, como este caso, que particularmente eu atuei, tenho certeza que diversos outros, né, colegas que estão nos assistindo, né, já devem também ter lidado com situações peculiares, né, de aplicação da LGPD, né, inclusive na busca, na pesquisa, no tratamento jurisprudencial. Nesse sentido, eu não vou aqui tomar o tempo dos. É isso. Caco decorou o negócio do mapa. Conselheiro, acho que mutou. Acho que mutou o seu computador. Ok. Voltou agora? Voltou. Desculpe, deve ter algum problema. Mas, enfim, eu vinha dizendo que esse exemplo que eu ilustrei é basicamente, né, para mostrar como esse debate é oportuno, é necessário, né, é cabido, né, e eu espero que tenhamos aqui uma excelente oportunidade de aprender, né, com os convidados. Né. Mais uma vez, em nome do CNJ, agradeço a presença de todos. Né, e, Ana, a bola está com você, né, para, a partir daí, né, começarmos a ouvir os nossos expositores convidados. Muito obrigado pela oportunidade. Conselheiro, muito obrigada. Muito obrigada. Gostaria de registrar a presença aqui do meu querido colega Marcos Lívio, secretário da CEP, juiz auxiliar aqui da presidência. Obrigada, Marcos. Bom, gostaria de passar a palavra agora, pessoal, para o Fábio Losso, representante do Tribunal do Paraná. O Fábio vai brevemente mostrar a pesquisa que foi feita e depois damos início aos nossos debates. Fábio, por favor. Obrigado, doutora Ana. Boa tarde. Eu agradeço a presença de todos e aproveito para saudar especialmente o doutor Oscar Valente Cardoso, que eu vejo que está presente aqui na nossa sala e certamente teremos o prazer de ouvi-lo no próximo dos nossos workshops, que será realizado no dia 29. Meu nome é Fábio, eu sou integrante do Comitê de Apoio, faço parte do grupo de trabalho da LGPD e hoje eu tenho a honra e a satisfação de, em nome de todos os meus colegas, apresentar uma pequena síntese do trabalho que até agora foi por nós desenvolvido. Eu peço licença, então, para compartilhar com vocês o conteúdo da minha tela. Muito bem. Nós todos sabemos que existe um grande e bem expressivo volume de dados pessoais que são tratados pelos tribunais no exercício da função jurisdicional. Dentre as iniciativas do nosso comitê, no âmbito da questão da disponibilização de dados de jurisprudência, o nosso grupo de trabalho ficou responsável pelo estudo e pela discussão das possíveis implicações originadas a partir daqueles novos elementos normativos que nos foram trazidos pela LGPD. Então, justamente para subsidiar a análise e a reflexão sobre essas implicações, também para fornecer maiores elementos para um debate mais aprofundado e principalmente para nos permitir compreender como é que se apresenta o atual cenário a respeito, o nosso grupo de trabalho desenvolveu... Só um instante. O nosso grupo de trabalho desenvolveu um estudo cujo objetivo foi detectar o grau de exposição de dados de pessoas naturais em decisões judiciais disponíveis em ferramentas de consulta de jurisprudência. Isso tanto em hipóteses em que a legislação expressamente impõe o segredo de justiça e o sigilo processual, quanto naquelas hipóteses específicas da LGPD, nas quais a LGPD entende como dados sensíveis, que são aqueles do inciso 2º do artigo 5º. Aqui, então, é importante destacar que o trabalho não se restringiu apenas às hipóteses da LGPD. E uma observação bem relevante que eu gostaria de fazer em relação aos dados que são considerados sensíveis na acepção da LGPD é que o nosso grupo procurou não elaborar nenhum juízo de valor a respeito da sua exposição nas decisões, mas somente identificar e registrar a sua presença nesses documentos. O nosso trabalho abrangeu 36 páginas de pesquisa de jurisprudência dos tribunais. O corte metodológico que nós adotamos considerou somente aqueles julgados que foram proferidos a partir de agosto de 2019. Quanto à nossa metodologia, a pesquisa ela teve um caráter exploratório, ela foi caracterizada por ser um processo não estruturável e bem flexível,
e ela teve uma abordagem mais qualitativa. O que se buscou realizar, então, foi uma investigação sobre o assunto, a fim de que se pudesse aprender sobre a ambiência e, assim, a partir disso, se pudesse obter informações relevantes para a tomada de decisão, porém sem nenhum caráter estatístico. Isso é bom que fique ressaltado aqui, que a nossa pesquisa não teve um caráter estatístico. O primeiro passo, então, foi a análise da legislação, que pode impactar essa questão da exposição de dados pessoais em decisões judiciais. Partindo disso, o nosso grupo debateu e formulou diversos argumentos de pesquisa, englobando palavras, expressões, ou mesmo a combinação de ambos. E esses critérios e argumentos eles foram utilizados por nós na realização das buscas nesses diversos sistemas de jurisprudência, visando sempre a localização de ao menos 5 documentos como resultados para cada uma das hipóteses do quadro que vocês veem aqui à esquerda. Isso para cada um dos tribunais que foram pesquisados. Então, reiterando, foram buscados 5 documentos para cada uma das hipóteses desse quadro, para cada tribunal, respeitando sempre aquele corte metodológico de agosto de 2019. Os termos e os critérios que nós utilizamos foram construídos tanto para permitir a restrição da pesquisa, o resgate de documentos que tratassem especificamente desses temas e assuntos que nós delimitamos nessas hipóteses do quadro, e, ao mesmo tempo, pudessem vir a conter os tipos de dados pessoais cuja exposição se buscava verificar nesse estudo. Depois, a partir do resultado dessas buscas, os inteiros teores dos julgados foram analisados, justamente para se verificar a exposição de dados, tanto aqueles protegidos pelo segredo de justiça, quanto aqueles sensíveis, a depender aqui da hipótese em que eles estivessem enquadrados. Em seguida, os casos em que houve a exposição confirmada foram registrados por nós em planilhas para uma posterior contabilização. E aqui um ponto bem importante. Embora esses termos de pesquisa tenham sido formulados e utilizados de um modo bem padronizado pelo nosso grupo de trabalho, não houve uma vinculação específica àquelas hipóteses que nós destacamos nesse quadro. Ou seja, quando o pesquisador não encontrou resultados com aquele termo sugerido para determinada hipótese, ele teve a total liberdade de utilizar outros termos de busca para formular os critérios. Além disso, nessa pesquisa não foi quantificada a taxa de eficácia, né, aquela proporção entre a totalidade de documentos existentes e a quantidade desses documentos em que foram respeitados os critérios legais que nós estávamos monitorando. Até porque esse não foi o objetivo do nosso estudo. E como ao longo do trabalho nós verificamos que em uma mesma decisão pode existir mais de um tipo de dado pessoal exposto, e isso é frequente, né? Isso é muito comum, o nosso grupo estabeleceu uma espécie de gradação para fins de anotação e registro, considerando aqui a importância do dado. Então, exemplificando aqui, se o primeiro tipo de dado pessoal que foi buscado pelo pesquisador, e no caso considerado como o mais importante, não fosse resgatado na pesquisa, passava a ser o próximo da lista e assim por diante. E em alguns casos, nós percebemos que o termo que inicialmente foi pesquisado, ele não permitiu o reconhecimento direto do titular do dado. Porém, por meio de uma associação, de uma conexão com outros dados expostos nas decisões, ele acabou permitindo a identificação de modo indireto. Os dados que são relativos a endereços, filiação, relações de parentesco são ótimos exemplos disso, eles são muito comuns. E para cada um daqueles documentos em que foi constatada a exposição dos dados pessoais, o nosso grupo também procurou detalhar circunstâncias em que isso ocorreu. Para essa atividade, nós utilizamos alguns parâmetros, que são esses que constam em destaque nos quadros em azul. Então, o elemento que permitiu a identificação direta do titular do dado, né, o nome, número de documento oficial, endereço, dado de qualificação, endereço de e-mail, a forma de intervenção no processo do titular do dado exposto, parte, vítima, terceiro, testemunha, o local em que ocorreu a exposição no documento pesquisado, se foi na ementa, no inteiro teor, se era uma monocrática, se foi no cabeçalho padronizado do sistema, e, por último, a existência de alguma criança ou adolescente identificável ou identificável. Passando agora rapidamente aos nossos resultados. O nosso trabalho de pesquisa, ele identificou ao todo 583 ocorrências, ou seja, 583 decisões com exposição de dados pessoais. Sendo que, como vocês podem ver, a Justiça Estadual ela respondeu por quase 70% dos registros. E aqui eu preciso fazer uma observação. Isso pode, bem naturalmente, ser creditado ao maior volume de julgados que são disponibilizados pelos tribunais de justiça. E também ao fato de que aproximadamente 65% das páginas de pesquisa que foram consultadas por nós são de tribunais de justiça.
Em relação aqui aos tipos de dados, né? Em 97% das amostras que foram encontradas, o dado pessoal exposto foi o nome do titular. Também alguns outros tipos de dados que nós identificamos foram aqueles relativos à filiação, relações de parentesco, como eu mencionei, dados de qualificação, dados cadastrais e também os endereços dessas pessoas. Quanto aos titulares agora, aqui, como eu disse, considerando que 97% das ocorrências houve a exposição do nome do titular, nós entendemos que seria bem importante distribuí-las com base na forma de intervenção desse titular dentro do processo. E eu acredito que é bem importante pontuar aqui, inclusive, que esses casos de exposição ocorreram também em decisões que foram proferidas em processos assinalados nos sistemas como sendo segredo de justiça. E é muito interessante notar aqui que há exposição não apenas dos nomes das partes, como também de terceiros e de testemunhas, né? Que em muitos dos casos isso acaba por permitir uma identificação indireta das partes envolvidas, ainda que os dados dessas partes não estejam diretamente expostos nas decisões. Deixa aqui um instante. O próximo quadro aqui é o local da exposição. Como vocês podem ver, o inteiro teor dos acordos e também o cabeçalho das decisões foram os locais em que foi encontrado o maior número de ocorrências desses dados pessoais expostos. Passando aqui ao gráfico seguinte, nós temos os resultados que foram encontrados, todos aqueles 583, segmentados conforme as respectivas hipóteses, aquelas de segredo de justiça, sigilo ou dado pessoal sensível. E aqui é bem importante esclarecer também que, embora não se trate de uma pesquisa estatística, como eu já referi, as ocorrências mais registradas não devem necessariamente ser consideradas as mais críticas. Isso porque as expressões e os termos aos quais elas foram relacionadas na pesquisa podem ter sido justamente os mais pesquisados. E, por consequência, eles acabaram por apresentar uma maior quantidade de resultados. Nosso próximo quadro aqui é a relação à pesquisa pelo nome. Em muitas das páginas de pesquisa de jurisprudência que nós consultamos, foi possível realizar consultas pelo nome das partes envolvidas no processo. Isso seja em um campo específico ou seja em campos de pesquisa livre. E em mais de 80% do total de ocorrências que foram registradas no nosso estudo, foi possível encontrar os documentos também diretamente por meio da utilização apenas desse tipo de dado na pesquisa. Ou seja, pesquisando somente pelo nome do titular do dado, também foi possível chegar diretamente aos mesmos documentos. O nosso último gráfico aqui ilustra a quantidade de ocorrências em que foi identificada a exposição de dados pessoais de crianças e adolescentes, o que permitiu a sua identificação direta ou mesmo indireta. E nessa análise, eu menciono que nem todos os processos que foram analisados por nós envolviam menores. E veja-se, que ainda assim a quantidade de decisões encontradas ela é bastante expressiva, pouco mais de 25% do total de ocorrências do nosso estudo. Então, como uma conclusão, de um modo geral, o nosso trabalho ele pôde realmente comprovar a existência de um considerável número de documentos, decisões judiciais, em que há exposição de dados pessoais, seja aqueles tutelados pelo segredo de justiça, seja aqueles que são considerados sensíveis à luz da LGPD. Então, além daquelas situações de exposição direta ou indireta e que permitem a identificação imediata do titular do dado, o que se notou foi que, em grande parte dos casos, apesar do cuidado do relator da decisão em diretamente não expor o nome do titular, com a inclusão apenas das suas iniciais, a identificação de forma indireta foi possível justamente em razão da exposição de outros dados pessoais, ou mesmo de algumas circunstâncias bem específicas que eram narradas nas decisões. E também, nessas decisões a respeito de assuntos bem específicos, nós verificamos que esses dados eles acabaram expostos, muito possivelmente, provavelmente, em virtude de uma necessidade do relator e de expor, de realizar um maior detalhamento da situação fática que se apresentava ali no caso concreto. Gente, infelizmente, nosso tempo hoje ele é bastante limitado, bastante curto, e com isso eu encerro essa breve apresentação da pesquisa. Acredito que foi possível transmitir a vocês os principais pontos aqui, os principais achados. Agradeço a todos os meus colegas do grupo de trabalho da LGPD, me coloco à disposição e eu aproveito para retornar a palavra para a doutora Ana. Fábio, muito obrigada. Obrigada pela exposição. Foi um grande trabalho aí do pessoal, um trabalho bem extenso de pesquisa. Para os que estão perguntando aqui no chat sobre o
o certificado, eu pedi aqui, eu estou pedindo aqui para o pessoal do cerimonial do CNJ o link, e eles devem me enviar em seguida, ok? Assim que eles me enviarem, eu coloco aqui no chat. Eu não sei se para vocês aparece todos, ou se eu não sei se eu fiz alguma coisa na tela. Acho que cada um, ok, agora para mim voltou. Bom, então, pessoal, vamos iniciar enfim, a nossa conversa aqui. A ideia é que seja uma roda de conversa, que seja uma troca de ideias. Vamos fazer uma pergunta, assim, né, colocar uma questão principal para todos, se puderem falar entre uns 10, 15 minutos, depois a gente passa para as próximas dúvidas e perguntas. Então, a nossa primeira pergunta seria justamente essa, né? É possível, então, a divulgação de dados pessoais nas pesquisas de jurisprudência? E quais os limites dessa divulgação, não é? Começaria com a desembargadora Denise, por favor. Boa tarde a todos, um prazer revê-los, os que eu conheço, um prazer em conhecer, né, pela primeira vez alguns. Obrigada pelo convite. Bom lhe ver, Fernando, doutor professor Júlio e o nosso querido Oscar, né, que a gente já trabalha juntos em várias frentes aqui, não só do CNJ, mas fora dele. Eu refleti bastante, Ana, a respeito das perguntas, né, que você teve a gentileza de me enviar, e dizer, primeiro, deixar formatado que a base legal da publicidade de decisões judiciais dos tribunais, ela está respaldada por uma base legal que é diversa do consentimento. Ela usa a base legal do artigo 23 ou o inciso 2º do artigo 7 e inciso 2º-A do artigo 11, que é dados pessoais sensíveis. Então, a primeira coisa que nós temos que verificar é se essa base legal, que no caso aqui nós utilizamos, se ela é adequada ou não para a jurisprudência. E eu respondo que sim. Então, nós temos uma base legal um pouco diferenciada. O doutor Fernando Tasso é um estudioso no artigo 23, ele vai poder até nos falar melhor. Mas eu vou tentar responder essa pergunta dando um exemplo prático, que eu acho que é mais fácil de entender. Eu estou participando da coordenação nacional do grupo ligado ao TRF4 e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina é o coordenador deste grupo. E o que está fazendo esse grupo? Nós estamos fazendo adequações no sistema EPROC, dos 8 tribunais que utilizam o EPROC, justamente visualizando em primeira linha a publicação externa dos nomes, principalmente da parte de jurisprudência. O nosso estudo lá já está bem mais na frente, o trabalho de vocês ficou muito bom, pelos slides que eu pude ver. E qual foi a decisão que nós tomamos lá em grupo, né? A nossa DTI, a nossa diretoria, que ficou responsável por montar a matriz de mapeamento, visualizando a publicação externa em jurisprudência. Nós já estamos com essa matriz pronta e semana que vem, se não me falha a memória, a gente vai colocar ela para o crivo do TRF4, para o juiz que assumiu agora essa coordenação lá. E aí, se der tudo certo, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina vai ser o tribunal piloto. E o que a gente elegeu para fazer essa matriz de mapeamento? A gente elegeu a visualização, assim como Fábio, né? Acho que você te apresentou, como o Fábio colocou, a gente fez por pessoas. O que uma pessoa externa aos tribunais visualiza externamente da nossa jurisprudência, certo? Ouvia sistema, ouvia mesmo a página do Tribunal de Justiça. Nós chegamos à conclusão que o sistema EPROC, eu vou falar dele porque é o que eu estou trabalhando, ele tem algumas deficiências, não porque ele seja ruim, não é isso.
é porque ele não estava adaptado à legislação da LGPD. E é isso que o nosso grupo está tentando fazer agora. E aí nós chegamos à conclusão de que essa visualização externa, hoje, ela existe, ainda existe, e que o sistema vai ter que se adaptar desde a hora que o advogado faz o protocolo da ação, até o momento em que há publicidade do ato judicial, quer seja despacho ou decisão interlocutória, ou de segundo grau, acorda, ou monocráticas, ele vai ter que se adaptar para fazer a proteção devida desses dados. De toda forma, nós já elegemos de que a pseudo-anonimização vai ser efetivamente utilizada. Aí eu volto um pouquinho mais atrás, o doutor Fernando já me ouviu falar disso. Eu trabalho com proteção de dados desde 2018 e no meu gabinete de desembargadora eu já pratico a pseudo-anonimização desde 2018. Então, o que significa isso? Aí a gente vai lá para o Privacy by Design. Desde a hora que o meu assessor ele faz um acórdão, ele já não usa mais o nome pessoal, ele usa as iniciais, mesmo sendo pessoa jurídica. Por quê? Que a lei não protege. Porque a gente que foi juiz no interior, a gente sabe que a localização via cruzada de informações no interior, às vezes só tem uma farmácia, um hospital, um supermercado, e se você divulgar isso, você chega até a pessoa natural que está por detrás dessa pessoa jurídica. Então, a recomendação que eu dei desde lá atrás foi usar a pseudo-anonimização. Então, os acordos meus, alguns não saíram, outros já foram saindo com pseudo-anonimização. E é isso que a gente está propondo lá para o sistema EPROC, porque publicidade das decisões nós temos que dar, certo? Nós temos que cumprir uma outra principiologia, né, que é da administração pública geral. Mas nós temos que conversar, dialogar com a LGPD. Nós temos uma base legal que nos respalda em fazer as nossas decisões e dar a essa publicidade. Essa é a nossa atividade fim. É este o nosso trabalho de prestação de serviço ao jurisdicionado. Então, nós temos que fazer essa publicidade. O problema não é fazer a publicidade, o problema é como fazer essa publicidade. Então, o que a gente está sugerindo nesse grupo lá do TRF4? Quando for uma publicidade de decisões, já usar desde lá do início a pseudo-anonimização e utilizar portas fechadas e abertas. Ou seja, há determinadas coisas que o povo, as pessoas externamente não vão ver, mas internamente as pessoas que precisam trabalhar com aquela informação vão visualizar. Então, a gente está cuidando de fechar algumas portas externas, não internas, e fazer o controle dessas portas, de acesso dessas portas. Isso, acho que vocês estão me entendendo tecnologicamente falando, né? Porque a gente está lidando com sistemas. Então, a gente vai fazer a publicidade, mas até um ponto a gente vai publicar a decisão para o público externo, mas há dados que o público externo não vai ver, que só o público interno vai visualizar. No caso de crianças, adolescentes, no caso dos casos referidos no artigo 189 do CPC, que tratam sobre o segredo de justiça, isso já está quantificado lá na lei, exemplificado, a gente não deve abandonar esses conceitos. Passando para a vida prática, né, de encarregado, e eu divido isso com o conselheiro Bandeira. Conselheiro, eu vou dizer para o senhor o que me disseram quando eu assumi como encarregada. Eu não sei se eu lhe dou os parabéns ou se eu lhe dou os pêsames, mas, para via das dúvidas, eu lhe dou os dois, porque a gente vai apagar incêndio todos os dias. Então, o que acontece hoje com a vida de encarregada, que eu tenho que fazer pareceres, e são muitos, né? São muitos pareceres. Esse que o conselheiro Bandeira citou, eu já tive alguns casos e eu opinei pela exclusão dos dados, porque realmente comprometia. A gente já teve até um caso de uma exclusão de dados aqui, do banco de dados do tribunal,
de inscrição de estagiário, e esse levou um pouquinho mais de tempo, foi o primeiro caso que se apresentou com questão de gênero, a pessoa se identificava com um nome feminino, mas o e-mail era masculino, e aí, através de fotos, fomos identificando, ele estava usando o nome social, comprovou, e nós fizemos o apagamento, a exclusão desse nome feminino que estava lá no nosso banco de dados, porque o objetivo dele era realmente tirar o rastro dele com o nome feminino. Claro que nós nos certificamos muito bem antes de fazer isso, né, com carteira, documento, foto, e pela foto eu visualizei que tinha traços femininos, aí eu pedi para comprovar, expliquei com maior delicadeza de que isso era necessário, porque o controlador precisa ter certeza para quem ele está dando a informação e para quem ele vai excluir. Então, assim, a gente lida no dia a dia com vários casos de exclusão. Quando a gente, por exemplo, alguém vem pedir, eu quero, da base de jurisprudência, visualizar aquela decisão porque ela está em segredo de justiça e eu não consigo, porque aqui a gente tem uma metodologia escolhida pela primeira vice-presidência, que faz o ordenamento da questão jurisprudencial. Isso é uma decisão já de alguns anos, que algumas bases elas ficam fechadas e você não consegue visualizar. Algumas coisas que me pediram, quando foi de primeiro grau, eu pedi que se dirigisse ao juiz de primeiro grau para que ele avaliasse, porque ali ele vai pedir a prova da pessoa, a finalidade pela qual ela vai usar, enfim, que ele se dirigisse ao juiz de primeiro grau. No segundo grau, nós tivemos dois casos, inclusive de um desembargador já aposentado, e eu encaminhei também ao desembargador que tinha herdado esse acervo para que ele pudesse decidir com mais assim, exatidão se ele permitia ou não o manuseio daquele processo. De toda forma, aqui no TJSC, para todos esses manuseios, a gente tem um termo de confidencialidade, um termo de responsabilidade, são dois termos, na verdade, que a pessoa assina e se compromete a não fazer a divulgação desses dados externamente. Um exemplo disso é quando eles pedem muito, e eu digo que é muito porque é 10, 15, 20, às vezes por dia, o manuseio de autos lá de 1800 e pouco, eu nunca vi tanto processo de 1800 e pouco, para poder comprovar a cidadania no processo particular de nova cidadania europeia, enfim, principalmente europeia. O que a gente faz? A gente defere, porque é para uso particular, certo? E a gente pede que a parte assine um termo de responsabilidade, de confidencialidade daqueles dados. Se ela usar para outra finalidade, ela pode ser responsabilizada. Então, a gente faz isso. Esses termos já foram previamente aprovados em cada departamento, eles já sabem que tem que usar isso, desde a presidência até as diretorias. Então, a gente faz dessa forma. O que a gente está indeferindo muito aqui é processo de pesquisa acadêmica, por falta de base legal, porque, como a lei está sendo posta agora, a gente não pode ainda deferir ao estudante, ao doutorando, ao graduando, ao mestrando, essa possibilidade de manuseio dos autos, porque nós temos que esperar que a NPD se posicione com relação a isso. Eu já estou provocando a NPD, vou fazer uma consulta para eles, porque no momento no Brasil a pesquisa está inviabilizada e pesquisa é uma questão social. A gente não pode inviabilizar, a gente tem que viabilizar sim. É dever cívico, acho que, de pesquisa social. Mas a lei, como está posta agora, eu não consigo fazer isso. Então, eu explico para as pessoas que eu não tenho a base legal, uso o Bruno Bioni, que me ajuda na doutrina, e eu não consigo, então, dar o manuseio de autos. Teve dois casos de exceção que foram pedidos feitos pela própria universidade. Eu, por uma via oblíqua, nesses dois casos, eu opinei, porque a universidade se colocou, e ela é um órgão de pesquisa, muito embora ainda não naquele enquadrado na definição, lá do artigo 5º, mas, enfim, eu acabei deferindo essa pesquisa. E uma outra interessante, que foi uma pesquisa feita pelo Ministério Público, eu opinei pelo indeferimento, mas o controlador
opinou em dar o deferimento para o procurador-geral, que era uma pesquisa histórica que eles queriam. Eu mantive o meu entendimento, mas o controlador decidiu por liberar os dados ao procurador-geral de justiça. Então, o que eu posso dizer em resumo, Ana, é que a pesquisa, a jurisprudência, ela tem que ser feita, a publicidade, mas vai importar muito a maneira pela qual você vai usar esse tipo de exposição externa, porque ela pode ter uma exposição interna e uma exposição externa. Eu acho que o grande pulo do gato dos tribunais vai ser, primeiro, aprimorar o seu sistema de uso, se é o PJE, ou se é o EPROC, o SAGE, enfim, adequar esse sistema eletrônico e depois partir por um projeto piloto dentro do tribunal. Isso nós aqui de Santa Catarina estamos fazendo dentro do meu gabinete, e se der certo a gente vai fazer para os outros gabinetes, mas só depois de a gente ter o crivo do EPROC e do TRF4. Então, a gente vai primeiro mexer no EPROC e depois a gente vai dar continuidade ao nosso projeto piloto. Seria mais ou menos isso. Embargadora Denise, muito obrigada. Que interessante essa iniciativa que o Tribunal de Santa Catarina está fazendo junto com o TRF4, e de fazer essa diferenciação de acesso do público interno e público externo, né? Talvez realmente seja um ponto de partida. E que interessante também como surgem, enfim, diversas outras situações, né? Por exemplo, essas dos processos antigos, eu nem tinha imaginado também que estava surgindo esse tipo de pedido, e também de pesquisa, né? Essa pesquisa, Ana, olha, a cota diária é de 12 a 15 processos diários. Acho que está todo mundo se mudando para o exterior, porque eu atendo isso, começa à tarde aqui, eu já tenho que despachar todos os pareceres para poder ser publicados, para que as partes saibam qual é a decisão. Não é um cotidiano, todos os dias tem. E esses processos não estão digitalizados, esses processos estão em arquivo físico, certo? Então, por isso que o termo de confidencialidade é mais importante ainda. Ok. Bom, eu gostaria de passar a palavra agora para o professor Juliano, para fazer suas considerações sobre esse assunto, sobre essa questão da publicidade dos dados pessoais na jurisprudência. Obrigado, Ana Aguiar, obrigado a todos e pela oportunidade. Gostaria de cumprimentar a doutora Denise Frankowski e o doutor Fernando Tasso. Nós temos nos encontrado bastante em diferentes frentes de desafio, seja no âmbito judicial, seja no âmbito extrajudicial, né? No sentido de interpretar a LGPD e o chamado direito à autodeterminação informativa para sua incorporação no ordenamento jurídico brasileiro. E aqui, hoje, nós vamos tratar dessa incorporação no que se refere às normas processuais para acesso a dados de processos judiciais, né? E essa pergunta, eu acho que essa pergunta sobre o Poder Judiciário poder ou não divulgar os dados pessoais, né? A doutora Denise já falou da base legal, mas acho que tem um caso recentemente julgado pelo Tribunal do Rio Grande do Sul, que é bastante ilustrativo para mostrar o desafio que é colocado perante o Poder Judiciário para tratar dessa questão no seu sistema de adjudicação. É um caso do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, decidido agora em 2020, em que a questão colocada foi de um reclamante em processo trabalhista, que pediu indenização perante o Escavador, que é aquele site de buscas na internet, pelo fato de que o site possibilitava uma busca por qualquer interessado, pelo nome do indivíduo, eu conseguiria identificar as ações trabalhistas nas quais aquele indivíduo era reclamante, né? E o Conselho Superior de Justiça do Trabalho estabelece como uma das regras na divulgação de dados de processos judiciais, ela restringe a possibilidade de busca por reclamante, justamente para
evitar a formação daquelas listas sujas, né, que prejudicam a contratação desses reclamantes ou daqueles que estão na lista suja. Isso prejudica, então, o seu perfil para um potencial de contratação, né? Isso mostra, de uma forma crítica, a finalidade, né, como essa possibilidade tecnológica hoje de fazer o cruzamento dos dados, uma busca pela internet simples e imediata, para detectar um aspecto relevante do perfil de um indivíduo, mostra como essa possibilidade hoje traz uma questão importante no que diz respeito à finalidade da dedução de uma pretensão judicial perante o judiciário. Dedução de uma pretensão perante o judiciário. Eu, quando procuro o judiciário, quero discutir uma determinada pretensão. Mas, na medida em que os processos permitem que outras finalidades sejam perseguidas com esse dado, isso pode, de uma certa forma, inibir a minha iniciativa em procurar o judiciário. E esse caso é bastante ilustrativo em relação a isso, né? Ou seja, o fato de que eu posso cair numa lista suja em função do meu comportamento em buscar a proteção daquilo que eu estou convencido que é um direito, pode inibir um comportamento, né? E quando nós olhamos para um caso como esse, olhamos para os precedentes do Supremo, nós vemos algum ponto de incoerência que vai ser resolvido em breve, tendo em vista que esse caso já subiu para o STF, já foi reconhecida a repercussão geral, então nós devemos ter uma decisão sobre essa questão. Qual foi a decisão do tribunal que foi recorrida? Tribunal de Justiça, foi que, como o processo, a informação era pública no processo, o escavador não teria o dever de indenizar, tendo em vista que a informação está disponível. E ele pode realizar, então, esse processo computacional. A questão é que a questão ficou muito restrita, a análise nesse julgado ficou bastante restrita à questão entre exposição ou não do dado. Se o dado já era público, então não houve um problema na exposição. Mas não olhou para o aspecto relevante hoje em proteção de dados, que é a sua reutilização para uma outra finalidade. Proteção de dados não tem a ver somente com proteção ao resguardo, ao sigilo ou à vida privada. Tem a ver com a prerrogativa aos titulares de controlarem o fluxo de informação para que essa informação seja processada e seja desdobrada apenas para o atendimento daquela finalidade original da coleta. Esse que é a grande questão. E nesse caso, a gente tem uma reutilização distinta por meio de um processo computacional, e essa questão tecnológica da ameaça do dado informático e do dado no sentido do dado informático e do seu processamento computacional não foi devidamente analisada. Vai ser uma oportunidade para o Supremo examinar essa questão. E diante de uma jurisprudência no próprio Supremo que é ambígua a esse respeito. Por quê? A gente tem um precedente de 2012, relatado pelo ministro Fux, que é o 4414, ADI 4414, em que foi colocada a questão sobre a interpretação da publicidade dos atos processuais. E a orientação do Supremo foi no sentido de conferir uma ampla publicidade que abrange todos os aspectos do processo. Os dados básicos, nos quais se inclui o nome das partes, os pronunciamentos judiciais e, além disso, os documentos que instruem o processo. Tudo isso foi abrangido pela ampla publicidade processual. As hipóteses de sigilo são aquelas que estão explicitadas na lei. Eu tenho as hipóteses de tratamento de sigilo do processo, né, que vocês conhecem, previstas em lei,
E tem as hipóteses também do 189 do Código de Processo Civil, as hipóteses do Código de Processo Penal, em que pode haver a solicitação de sigilo, que é avaliada e deferida pelo magistrado. Mas tirando essas hipóteses que são bastante restritas, em particular, uma das hipóteses para que o magistrado confira a confidencialidade é a proteção da intimidade da vida privada, que olha também para um aspecto muito mais restrito do que a LGPD quando se trata de informação sensível. O conceito de informação sensível na LGPD é muito mais abrangente do que o tratamento de questões ligadas à intimidade. A LGPD, quando fala de informações sensíveis, está preocupada em informações divulgadas ou presentes na formação de perfis pode criar oportunidades de discriminação ou violação de direitos fundamentais. Então, por exemplo, filiação política, preferência sexual, essa está mais ligada à intimidade, mas filiação também à crença religiosa. Eu, por exemplo, se no Justiça do Trabalho, se eu for tratar de uma questão sem ser importante no fundamento da decisão, essa é uma informação sensível do ponto de vista da LGPD, mas não do ponto de vista do 189 do CPC, que trata somente de questões de intimidade. Então, tem descompassos ali. Mas o que eu vinha tratando e queria resgatar com vocês é que o Supremo, de um lado, tem essa tradição em que há uma decisão sobre a ampla publicidade processual, que abrange todos os aspectos do processo. Você tem também duas decisões recentes, uma de 2017, se não me engano, ou 2016, que permite a transferência do sigilo bancário para a Receita Federal. E a decisão se baseia admite a transferência dos dados bancários para a Receita Federal sobre a alcunha de uma espécie de transferência de sigilo que vai ser resguardada na outra esfera do poder público, porém, existe uma diferença de finalidade que não foi apurada, não foi examinada naquela decisão. Depois, a transferência dos dados da Receita Federal para o Ministério Público, também sobre essa alcunha, transferência de sigilo, que poderia ser admitida. Essa decisão é de 2019, final de 2019 no Supremo. E o Supremo somente vai olhar para esse tipo de prática com os olhos da autodeterminação informativa, ou seja, sob a perspectiva não da proteção do sigilo ou do resguardo, mas sob a perspectiva do controle do fluxo adequado de informações pelos sujeitos dos dados, no caso do IBGE em 2020. Então, ali é reconhecido um direito à autodeterminação informativa e a necessidade de um controle de proporcionalidade em relação à coleta, à divulgação e à finalidade daquele tratamento processual. Há depois um habeas corpus em seguida, relatado pelo Gilmar Mendes, em que se proíbe a utilização de dados coletados em um celular que é coletado numa prisão em flagrante, justamente em nome da autodeterminação informativa, toda essa argumentação é trazida. E aqui você tem uma mudança de finalidade, né, no tratamento daquele dado pessoal que o Supremo, então, viu como um problema. Mas essa é uma evolução bastante recente do Supremo Tribunal Federal, eu imagino que deva ser mantida, porém, agora precisa ser confrontada. A questão a questão que está trazida por repercussão geral, é exatamente se pode haver responsabilidade civil pela disponibilização em sites de internet de informações processuais que não estão sob segredo de justiça. São aquelas informações que estão abrangidas por essa base legal, que é a ampla publicidade dos atos processuais. O Supremo vai ter que enfrentar essa questão e olhar para isso dentro da realidade e da evolução tecnológica atual, né? É muito diferente eu ter a ampla publicidade judicial quando o indivíduo tem que se deslocar
ao Poder Judiciário para obter uma informação no balcão, e quando eu posso, por um clique do computador, acessar uma série de informações e, mais do que isso, cruzar essas informações com outras informações de redes sociais, etc., para fazer com que eu tenha um cruzamento e inferências de mais dados pessoais para a formação de perfis. É uma outra realidade e que faz com que a decisão de 2012 sobre ampla publicidade dos atos processuais mereça revisão pelo Supremo. Vamos ver como o Supremo vai se posicionar, né? Essa também poderia ser uma matéria de rediscussão legislativa, como uma reforma do Código de Processo Civil, que tem, que quando, como eu disse, quando comparado com a legislação de proteção de dados, ela está num certo descompasso, porque se considera apenas sujeito a sigilo ou a proteção aquilo que diz respeito à intimidade e à vida privada, quando a LGPD tem um escopo muito maior em relação, por exemplo, a dados de crianças e adolescentes e aquilo que consiste em informações sensíveis. Como eu gostei muito da pesquisa que foi apresentada pelo Fábio, mas não me surpreendeu o resultado. Justamente por isso, as hipóteses de sigilo são aquelas que dizem respeito à intimidade. Quando você for olhar dados sensíveis na LGPD, o escopo é muito maior. Então, certamente você vai encontrar muitos dados sigilosos, muitos dados sensíveis, segundo a LGPD, disponíveis no conteúdo das decisões judiciais, né? É interessante notar que nós vivemos um caminho inverso do caminho europeu, né? Por razões acidentais, até, o judiciário do brasileiro é um judiciário que tem maior grau de digitalização no mundo, né? Isso tem a ver com excesso, com a delonga do processo, o acúmulo de processos nos edifícios e a necessidade de digitalização para racionalizar todo esse processamento. Porém, de fato, nós temos essa abertura, isso aliado ao princípio da ampla publicidade judicial, nos coloca naturalmente numa posição de política de dados abertos, que é muito importante do ponto de vista do controle democrático das decisões judiciais, dos pronunciamentos judiciais. Esse controle ele é fundamental no sentido de ter transparência e fiscalizar, para que o cidadão possa fiscalizar a atividade dos juízes e dos servidores, tendo em vista que essa é uma atividade vinculada, né? Função judicial, ela está vinculada a uma fundamentação com base no ordenamento jurídico. Por outro lado, apesar da gente ter essa política de dados abertos, a gente acabou de importar da tradição europeia a preocupação com proteção de dados. Então, nós precisamos conciliar uma política de dados abertos no judiciário, que é fundamental para o controle democrático e até para o desenvolvimento do mercado de soluções computacionais que vão ser úteis para o próprio judiciário, né? Mas, por outro lado, existe a preocupação agora com a proteção de dados pessoais e as prerrogativas que são reconhecidas aos titulares dos dados para controlar o fluxo dessas informações e, em particular, a reutilização desses dados, a possibilidade de reutilização desses dados para outras finalidades que não a original e que poderiam, no limite, inibir o comportamento de busca do judiciário para a satisfação de direitos, para o reconhecimento de direitos. Na Europa se vive a situação inversa. Lá existe uma tradição já, pelo menos 30 anos, 40 anos, de proteção de dados. E, recentemente, a partir tem uma diretiva de 2000 e outra de 2013, instaurando e promovendo na Europa uma política de dados abertos, em particular para o Poder Judiciário. Por quê? Lá, em diferentes países europeus, na Alemanha, na França, existe uma restrição muito grande acerca do que vai ser divulgado. Nem todos os pronunciamentos judiciais são publicados uma seleção desses pronunciamentos que tenha relevância para a jurisprudência, né? Para o entendimento jurisprudencial. Os nomes das partes são
ocultados, né? E o que eles estão agora é tentando encontrar um caminho entre a proteção de dados e essa demanda por uma política de dados abertos e um controle de transparência dos atos judiciais. Eu vou só encerrar rapidamente para falar da experiência francesa, que chamou muito a atenção pelo fato daquela norma criminal sobre a reutilização dos dados para se fazer perfis de juízes, de magistrados. Mas, na verdade, aquela regra ela veio no lugar de uma proposta de proibição de divulgação do nome dos magistrados. Isso caiu na França, justamente em nome da política de dados abertos e da necessidade de controle de transparência das decisões judiciais. Ficou somente uma proibição da reutilização para se fazer perfis, o que possibilitaria o fórum shopping, né? Mas qual que foi a solução adotada lá? Se criou no judiciário e nos tribunais, você tem comissões que analisam as decisões, um trabalho de pseudonimização que não se resume a ocultar o nome das partes ou adotar siglas, mas é feita uma análise de quais elementos que podem gerar a identificação do usuário. A pesquisa que o Fábio mostrou evidenciou como é frequente a possibilidade de se chegar na identificação do indivíduo por meio de dados indiretos. E essa é justamente a preocupação. Como pseudonimizar? Não é só ocultar o nome da parte. Às vezes, o processo versa sobre um bem imóvel que imediatamente vai ser ligado à parte. Mas, por outro lado, existe a preocupação da utilidade da informação processual. Numa política de dados abertos, aquela informação ela precisa ser útil para o controle da atividade jurisdicional. Então, se versa sobre o imóvel, você tem uma questão aqui que precisa ser lidada sobre como, o que e como ocultar. O outro exemplo sobre uma questão trabalhista que envolve filiação sindical, existe um jogo complexo aí sobre o que ocultar para evitar a identificação da parte e o que permanecer, deixar aberto para assegurar a utilidade da informação processual para a finalidade de controle e transparência da atividade jurisdicional. Então, acho que essas são algumas considerações iniciais que eu gostaria de fazer sobre esse tema. É um tema bastante complexo, vai exigir que o judiciário se debruce, talvez exija legislação, nova posicionamento do Supremo, para que haja um desenho, uma arquitetura adequada que permita, de um lado, que o Brasil mantenha essa tradição de política de dados abertos, mas que, ao mesmo tempo, assegure os direitos dos titulares de dados pessoais. Professor Juliano, muito obrigada. É muito interessante os seus apontamentos. Essa questão, né, sobre essas listas sujas é um problema bem difícil, né, especialmente voltado para a Justiça do Trabalho, e, de fato, ela pode ter também esse efeito de inibir o acesso, né, mesmo ao judiciário. E essa questão da LGPD, que comentaste, é interessante porque, de fato, ela é muito mais ampla do que aqueles processos que exigem o segredo de justiça, né? Então, por exemplo, a gente tem ali como dados sensíveis essa questão da vinculação partidária, né? Filiação partidária, e na justiça eleitoral nós temos processos públicos, não é? O próprio registro de candidatura, enfim, impugnação ao registro, esses são processos eminentemente públicos. Então, é uma ponderação a ser feita aí, não é? Me parece. Eu gostaria muito de ouvir o Fernando. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o convite que a Ana nos fez, né, a colega Ana, e dizer que para mim é uma alegria estar aqui e, inclusive, ver diversos rostos conhecidos aqui, do TRE, da Justiça do Trabalho, já nos encontramos em outros eventos. Muito bom tê-los aqui, realmente o público mostra que é um tema de suma importância.
Também gostaria de saudar o conselheiro Bandeira, não é, por ter capitaneado esse evento, que tal como disse a desembargadora Denise, querida amiga, não é, realmente uma tarefa difícil, uma tarefa desafiadora. E aqui no TJ de São Paulo eu exerço também essa função de coordenador do órgão encarregado. Aqui nós temos uma conformação colegiada, formada por 4 desembargadores, e eu como juiz também a integro, mas o desafio continua sendo igualmente grande, apesar de valorosas pessoas comporem esse órgão, não é? Eu teria a dizer que a minha tarefa ficou, de uma certa forma, facilitada, não é? Porque a desembargadora Denise e o professor Juliano, que eu admiro demais, não é? Já trouxeram, basicamente, todas as questões mais relevantes a respeito do tema, e dizer que, por outro lado, eu me sinto desafiado, porque temos aqui também participando o Fábio Losso, que fez esse excelente trabalho, e o colega Oscar Valente, não é? Que é, este sim, uma grande autoridade nesse assunto, não é? Inclusive, participamos de um evento, conjuntamente, salvo engano, no Tribunal de Justiça do Mato Grosso, não é? O Oscar realmente deu uma aula incrível, e eu aprendi muito com ele. Então, eu vou tentar, não é? Dentro das minhas limitações, transmitir aqui, mais ou menos, as minhas impressões, com a vênia já dos colegas aí que estão bastante por dentro. Então, meus amigos, como que eu encaro essa questão central, não é? Se o Poder Judiciário pode divulgar na consulta de jurisprudência decisões que contenham dados pessoais, e quais são as exceções? Desde que nós começamos esse processo de implementação da LGPD, que também começou em 2018, não é? O primeiro grande desafio foi interpretar a LGPD sem que com isso se criasse um monstro prestes a nos engolir. Ou seja, não é a LGPD que, vamos dizer assim, tornou indesejável ou tornou ilegal o que o judiciário fez em toda a sua história longeva, desde a colonização do Brasil, não é? Então, a minha palavra nesse momento é uma palavra de alento, uma palavra de conforto para, digamos assim, colocarmos a bola no pé e termos serenidade para abordar esse assunto. Então, vamos partir do básico primeiro, não é? Quer dizer, a legislação. Nós temos a Lei do Processo Eletrônico, a 11.419, que é de 2006, que não faz nenhuma restrição do acesso a processos, apenas excepcionando aquelas questões dos processos em sigilo ou que tramitam sob os auspícios do segredo de justiça. E o artigo 189 do CPC, ele fala essa mesma coisa. Os atos processuais são públicos, todavia, tramitam em segredo de justiça os processos, e aí passa a elencar algumas hipóteses. No ponto de vista infralegal, mas igualmente relevante para todo o judiciário, são as resoluções do CNJ. Então, vamos voltar para a resolução 121 de 2011 do CNJ, artigo 4º, os dados básicos do processo. Artigo 2º, vou ler para que todos acompanhem comigo. Os dados básicos do processo de livre acesso são: inciso 1º, número, classe e assunto do processo, ok? Aqui todas as justiças, sejam elas especializadas, eleitoral, trabalho eleitoral militar, ou a justiça comum federal e estadual, sabem do que a gente está falando. Isso é comum a todos. Número, classe e assunto do processo. Nome das partes e de seus advogados, né? Então, quer dizer, só por aqui a gente já vê que nome das partes é algo que, muito embora esteja mapeado como sendo uma informação pessoal, um dado pessoal, de ampla publicidade na conformação que nós temos hoje, ela é, até por determinação regulamentar, um dado básico de livre acesso. Inciso 3, a movimentação processual, e vejam aqui o inciso 4, o inteiro teor das decisões, sentenças, votos e acordos. Portanto, dizermos que a LGPD veio trazer um novo colorido a essa norma, tudo bem. Agora, dizer que essa norma está automaticamente revogada por não termos mais a possibilidade de divulgarmos, aí isso seria um equívoco, e eu percebo que aqui nenhum dos participantes mencionou isso, então estamos todos na mesma linha. Precisamos, digamos assim, dar um novo colorido a essa normatização que já existe. Vamos um pouco mais adiante. Existe uma outra resolução, a resolução 215 de 2011, 2005 de 2015, perdão, que é a resolução que trata da implementação da Lei de Acesso à Informação no Poder Judiciário. E lá no artigo 4º está dito o seguinte:
Para efeitos dessa resolução, considera-se informação, dados processados ou não, que podem ser utilizados para a produção, transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato, incluindo peças processuais. Então, vejam, meus amigos, se é verdade que as decisões, despachos e sentenças já são dados básicos e acessíveis, desde que, é importante que se diga, desde que não se trate de um processo que tramite sob sigilo ou sob os auspícios do segredo de justiça, não é? Então, as peças processuais também são acessíveis até pela própria incidência da lei. Portanto, o que eu pretendo com essa fala inicial é o seguinte: dizer que nós fazemos o que fazemos porque as leis e as normas regulamentares assim o determinam, não é? Porém, e essa é a provocação, cabe alguma revisão dessa publicidade plena? Eu trago aqui uma fala muito recorrente do ministro Cueva, que é também um especialista no assunto, ele sim um especialista, eu apenas reproduzo os seus ensinamentos, né? Que ele diz o seguinte: na época que todos nós aqui trabalhamos com os processos físicos, havia algo chamado opacidade objetiva. Pelo fato de não ser possível olhar ao mesmo tempo todos os processos que estavam nos escaninhos, havia uma opacidade. Hoje, por serem a maioria dos processos digitais, há a possibilidade até do tratamento desses dados pessoais que estão no processo de uma forma automatizada e em grande escala, o que viola, isso sim, os direitos fundamentais que a LGPD procura proteger. Então, quer me parecer, vejam se concordam comigo. A questão não parece ser a divulgação do ato judicial, cuja publicidade é obrigatória, né? Mas a estipulação, talvez, dos canais de divulgação e do critério de acessibilidade. Então, vou dar um exemplo. Veja, quando o juiz dá uma decisão, qual o primeiro ato da publicação? Todo mundo sabe, Diário da Justiça. Seja ele o DJE, o DJ Nacional, não é? Então, a pergunta que fica é o seguinte: é possível já se limitar essa publicação no DJE ou no DJN, que é de onde os robôs, por um artifício chamado scraping, eles vão raspando a tela, vão coletando todos esses dados pessoais que estão na decisão judicial, que, como eu acabei de dizer, deveriam estar lá, porque os atos processuais são públicos, não é? Então, aí parto para uma segunda pergunta: será que a consulta processual poderia ser limitada? Então, eu percebo, por exemplo, que em alguns tribunais, a consulta aos bancos de sentenças, elas são limitadas a quem? Apenas ao público interno. Para quê? Para uma melhor, digamos assim, para uma melhor referência, até mesmo para uma gestão do conhecimento da própria instituição. Em outros tribunais, a exemplo do Tribunal de Justiça de São Paulo, a acessibilidade ao banco de sentenças, ao banco de decisões e ao banco de acórdãos, ele é pleno. Então, aí a gente tem um grande problema. Por quê? É natural que, por exemplo, em ações que não tenham nenhuma especificidade, digamos assim, uma indenização por dano moral porque eu comprei, digamos assim, um saco de batatas e as batatas vieram estragadas. Uma coisa prosaica e simples, juizado especial civil. Não tem lá nenhum dado sensível, não é? E também o que há de dado pessoal é o necessário para que o processo caminhe. Será que nós devemos, de alguma forma, limitar os dados pessoais, como o nome da parte, que constam no corpo da decisão, para efeito de pesquisa? Quer dizer, será que a finalidade de publicizar e propiciar, como o professor Juliano disse, o controle da atividade jurisdicional, não seria necessário ter lá o nome da parte? E eu volto à pergunta: como fazer isso sem colocar o nome da parte? Não é? Mas aqui fica apenas uma provocação. Portanto, os bancos de sentença ou de jurisprudência, eles devem sofrer uma modificação? Eu acho que esse é o tema que a gente tem que se concentrar aqui. Agora, não só dados pessoais, mas e quando a gente fala de dados pessoais sensíveis, que são aqueles que estão no artigo 5º, inciso 2 da LGPD. Então, a gente está falando aqui sobre dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, genético, biométrico ou quando vinculado a uma pessoa natural. Então, percebam que, por exemplo, na Justiça Comum Estadual, não é, que tem competência residual, imaginem a profusão de ações dessa natureza. Ações de responsabilidade civil, seja por uma discriminação racial ou étnica, por uma discriminação pela convicção religiosa, pela opinião política.
não é? Por exemplo, uma discriminação sexual. Outra, pleito de cobertura por plano de saúde, em que se discute, olha, determinada parte está com um problema de saúde, problema tal. Para isso, o medicamento que o SUS oferece não fará efeito. Então, precisamos de um outro medicamento mais potente. Então, vejam como, num processo que, em princípio, não tramita em segredo de justiça, muito menos em sigilo, nós temos aqui uma dificuldade em prescindir dessas informações, desses dados pessoais ou dados pessoais sensíveis, para julgar o processo. Eu fico imaginando como que nós conseguiríamos, numa sentença, individualizar o destinatário, que é a parte, e individualizar o objeto. Ou seja, se eu não disser que Paulo tem um problema, por exemplo, no braço, não é? Eu não tenho como individualizar essa sentença de uma outra. Então, eu me questiono se não seria intrínseco à natureza da decisão judicial essa individualização pessoal. Então, é exatamente por isso que eu parto para uma segunda questão, não é? Como que deve ser feita a divulgação desse tipo de dados, né? Então, primeira coisa que se pensa é o seguinte: se nós sempre fizemos isso e agora temos LGPD, nós temos base legal para fazer isso? Sem dúvida temos, não é? Na própria LGPD, nós temos, como disse a desembargadora Denise, para os dados pessoais, o artigo 7º, inciso 2, que é o cumprimento de obrigação legal regulamentar, ou ainda, no caso do judiciário, o artigo 23 caput, não é? Porque diz sobre o exercício de competência, lê-se aqui competência constitucional. E, para os dados sensíveis, a base legal do artigo 11, inciso 2º, a linha A, não é? Que permite que se o faça sem consentimento. Por via diversa, em um argumento ad absurdo, imaginem se para cada processo judicial nós precisássemos colher o consentimento do responsável dos menores, por exemplo, ou precisássemos colher o consentimento para tratar dados sensíveis, por exemplo, numa demanda de saúde, ou numa ação de Estado, adoção, tutela, curatela, não é? Então, realmente, eu vejo que existe um desejo em se avançar na proteção de dados, mas a gente tem essa questão ontológica da própria manifestação judicial. E eu volto à pergunta: será que seria possível individualizarmos o destinatário do provimento jurisdicional e o objeto, o direito in natura que se está entregando, prescindindo, ou seja, não utilizando dados pessoais ou dados sensíveis? E aí alguém poderia dizer: não, o processo judicial é uma coisa, a publicização é outra. Na hora de publicizar, a gente suprime isso, não é? Isso seria, em princípio, um ato de anonimização. Agora, isso traz junto uma questão técnica, e eu trago aqui um caso interessante. No ano de 2011, que eu estava aqui à frente da Tecnologia da Informação do TJ de São Paulo, veio uma determinação do Conselho Superior da Magistratura à Secretaria de TI e Assessoria da Presidência para que desenvolvesse um algoritmo ou uma ferramenta para suprimir do corpo das decisões judiciais o nome das partes, né, para que nelas não constasse nada. Acho que já estavam antevendo alguma coisa de LGPD, né, mas com o perdão da brincadeira, não é? Na verdade, não é esse o caso. Mas qual foi a terrível conclusão que nós chegamos? Que não havia um meio técnico de fazer isso, de simplesmente targear, porque existe uma questão semântica, não é? E outra, a gente foi ao Supremo, a gente foi ao STJ, perguntamos ao CNJ, não havia uma ferramenta tecnológica para suprimir, mesmo porque é uma coisa que a gente pensou na época. A gente não assina com a certificação digital esses documentos? Todo mundo não assina aqui, né? Decisão, despacho, sentença. Então, você criptografa, você encapsula numa criptografia. Se você muda um bit desse arquivo, você já altera o hash e você perde a integridade do documento. Você entra na segurança da informação. Você mexe na integridade, não é? Eu vejo aqui o Augusto acenando a cabeça, eu vejo que ele é da parte de segurança da informação, Augusto. Tudo bem, é isso aí, não é? Então, há implicações técnicas e de segurança da informação. Qual foi a solução que se encontrou? Normativa, não é? Então, o CSM fez o quê? Ele baixou uma norma recomendando, porque aí, digamos assim, seria um pouco
arrojado demais, coloquemos assim, né, determinar que desembargadores e juízes se abstivessem de colocar nome de vítimas, testemunhas protegidas e menores no corpo das sentenças, não é? Justamente para quê? Para que elas não aparecessem uma vez divulgadas. Isso, eu posso dizer que tem sido observado com uma certa frequência. Depois até gostaria de ouvir do colega Fábio, do Losso, não é? Fábio Losso, como que foi essa verificação, esse finding, né, na pesquisa dos acordos aí de São Paulo, se o pessoal está obedecendo a norma interna. Mas isso, assim, apenas para dizer o seguinte, conquanto exista uma vontade muito grande de nós protegermos esse dado, de novo, eu tenho dúvidas não apenas agora, quanto à dissociabilidade dos dados pessoais, da própria natureza da nossa decisão, né, quanto do aspecto técnico. Eu, sinceramente, eu tenho queimado a pestana para pensar numa solução. E quando a Ana me fez esse convite, mais por gentileza do que por outro motivo, né, eu me pus a pensar, eu comecei a pensar, mas meu Deus, tem que ter uma solução, não é possível. Mas eu acho que esse foro, né, essa oportunidade de nós discutirmos, isso é o que de maior valor nós temos, porque eu vejo aqui servidores e magistrados de todos os ramos da justiça, centralizados aonde? Onde deveriam estar no CNJ, não é? Para discutir justamente esse tipo de questão. Talvez, e aqui, apenas para não enfastiá-los aqui com a minha fala, mas apenas para tentar dar um fechamento, né, e uma luz no fim do túnel, se é que pode ser assim encarado, eu acho que qualquer solução que a gente tente trilhar deva necessariamente passar pela questão dos princípios do tratamento de dados pessoais. Então, no artigo 6º, vejam só, do mesmo jeito, não é mesmo, Juliano, não é mesmo, Denise, como a gente discute lá no grupo de trabalho do extrajudicial, não é, capitaneado lá pela Corregedoria Nacional da Justiça, por qual motivo numa certidão de óbito tem que necessariamente constar causa mortis? Será que isso é realmente necessário em todo e qualquer caso? Eu diria que não. Talvez seja necessário quando for imprescindível para se obter, por exemplo, a indenização de um seguro de saúde, para dizer que foi uma morte acidental, não foi uma morte provocada e, portanto, excluída do sinistro. Então, quer me parecer que se nós observarmos nesse ato de publicação do ato judicial, não é, os princípios, a gente, vamos lá, um por um para a gente finalizar. Questão da finalidade. Qual é o propósito? O professor Juliano já disse, o controle dos atos judiciais. Qual o propósito? Dar ciência àquele atingido pelos efeitos da decisão de que aquela decisão tem aquele teor. Então, salvo engano, esses seriam os balizamentos pelo princípio da finalidade. Princípio da adequação, não é? Logicamente, a pergunta, na verdade, é a seguinte, seria adequado que os meus dados pessoais estivessem publicizados numa ação judicial em que eu fui autor ou réu? Não é? E eu acho que é aí que eu não estou propondo a solução. Vejam bem, entendam bem a minha fala. Eu estou propondo que qualquer azimuth, qualquer ajuste fino, deva passar por esse questionamento. Será que é adequado? Será que a minha expectativa é justa de estar ou não o meu nome divulgado, por exemplo, num banco de jurisprudência? Ou, por exemplo... Desculpe, alguém perguntou? Não? Ah, perdão. Muito bem. Seria adequado, né? Ou seja, o tratamento que o judiciário dá para expedir uma decisão de despacho, uma sentença, um acordo, não é? É adequado ele tratar dessa forma? É adequado ele publicizar? Outra, é necessário? É necessário não somente coletar, mas é necessário divulgar? Eu acho que no princípio da necessidade, a gente tem talvez o mais precioso caminho a trilhar. Por quê? Se a gente, talvez identificando qual a necessidade da publicidade, que é o controle, dar ciência e tudo mais, talvez a gente consiga restringir a publicidade desse tipo de dado às hipóteses necessárias, suprimindo das desnecessárias, não é? Questão do livre acesso, veja que aqui, né, os titulares de dados têm que ter acesso aos dados processuais para poder exercer os seus direitos.
Os dados têm que ser precisos, ou seja, o princípio da qualidade dos dados, tem que ser exatos, claros, relevantes, não é? E atualizados. Questão da transparência, ou seja, o titular ele tem que ter essa visibilidade de onde o dado pessoal dele está. Segurança e prevenção são questões técnico-operacionais, a não discriminação, ou seja, será que aquela sentença em que consta seu nome em determinado pleito não poderá gerar uma discriminação em virtude da qualidade do pleito ajuizado? Enfim, percebam que eu estou trazendo mais questionamento do que soluções, mas acho que essa é a ideia do workshop. E, finalmente, a responsabilização e prestação de contas. Não é? Quando o judiciário se vê com a incumbência e com o monopólio da prestação jurisdicional, a ele cabe, não é, a responsabilidade e o dever de prestar contas. Não é? Então, tratar dados e publicizá-los dessa forma, ou pelos canais que hoje conhecemos, que são os diários de justiça, os repositórios de jurisprudência, não é? São canais que têm que ser revisitados sempre à luz das normas do CNJ, 121 e 215, não é? Que permitam que se faça, digamos assim, um ajuste fino. Mas então, com isso, eu não quero monopolizar o tempo, muito pelo contrário, e acho que a partir daqui nós podemos prosseguir no debate. Interessante, Fernando, muito obrigada. Acho que essa questão da necessidade, de fato, talvez ela seja o nosso ingrediente aí mais valioso nessa definição, né? Nós temos aqui algumas perguntas que vieram pelo chat. Bárbara, se puder fazer a primeira, por favor. Claro, doutora Ana. A Marcela Lopes fez uma pergunta que eu vou ler. A doutora Ana vai fazer o encaminhamento. Ela cumprimenta os participantes, os organizadores do evento, e queria saber que fosse comentado sobre a publicação de dados pessoais em decisões judiciais na esfera eleitoral, tendo em vista a defesa do interesse público por parte dos eleitores e da sociedade em geral, que precisa conhecer o histórico dos candidatos. Desembargadora Denise, se anima Sim. Pensar um pouquinho. Eu diria, quem fez a pergunta mesmo, desculpa, qual é o nome? Marcelo. Marcelo, eu diria que é um grande desafio. Eu acho que o raciocínio é o mesmo. A jurisprudência do eleitoral vai ter que existir, não tem como se apagar por causa da LGPD, a publicidade vai ter que ser dada. Se tiver alguma norma mais específica, como explicou o doutor Fernando, eu acredito que seja um bom caminho para que isso fique mais estreito. Mas, de qualquer forma, até vi uma outra pergunta aqui do SEI, acho que a Lana disse, comentaram que o SEI faz esse tajamento dos dados. Realmente, o SEI faz algumas taxas de proteção. Essa eu diria que é uma amostra que a gente está usando no projeto lá do TRF4, e eu queria aqui só acrescentar, porque eu peguei aqui das minhas anotações, a parte mais específica aqui. Por exemplo, o TRE pode usar, o CNJ pode usar, qualquer tribunal. O que a gente está fazendo lá? A gente está fazendo um mapeamento da funcionalidade / serviço. Exemplo, consulta processual pública, minutas, relação de sessões de julgamento. Em cada uma dessas funcionalidades estão sendo listadas todos os dados pessoais existentes, se são dados sensíveis ou se são só dados triviais, comuns. E quem tem acesso a esses dados? É isso que talvez o TRE tenha que verificar no seu sistema. Quem vai ter acesso? Por quê? E lá a gente elegeu isso. Porque essas informações, elas vão acerca se o dado é sensível ou não, ou a quem vai ter acesso, ela vai gerar um mapa de criticidade. E é nesse mapa de criticidade que a gente vai usar para nortear os sistemas que estão a serem priorizados para a gente poder fazer a conformidade. Então, se na publicidade externa, lá no TRE ou no CNJ, este for o setor mais crítico, vai se começar por aí. Eu estou dando um exemplo
para se dar. É claro que eu concordo com o raciocínio da Marcela quando ela fala do TRE. Eu acho que vai ter que ter alguma normativa, porque é uma informação relevante, pessoal, lá é pessoal mesmo do candidato, enfim, várias questões que são discutidas no direito eleitoral, e nós vamos ter que verificar como isso vai ficar exposto externamente. Internamente, eu não acredito que tenha grandes preocupações, muito embora eu acredite que vai ter que se usar esse sistema de porta fechada, porta aberta. Exemplo que eu dou nisso, e é um exemplo do nosso tribunal, aqui num processo até bem polêmico, que não vem o caso aqui agora comentar, mas a questão que houve acesso a esse processo por estagiários que já, com senhas de estagiários que já não estavam mais trabalhando no tribunal. Então, são portas que ficaram abertas, certo? Há uma criticidade alta aí, e isso vai ter que ser verificado tanto lá no TRE, quanto nos tribunais, quanto no CNJ. Eu acho que o segredo, além da principiologia, que o doutor Fernando falou muito bem, é na principiologia que a gente consegue resolver 99% das questões, porque não basta você ter uma base legal se você não segue princípio. Então, os princípios são as leis que nós temos para soluções dos nossos casos. Nós não podemos deixar de desenvolver a nossa atividade normal, que é a prestação jurisdicional, quer seja lá no TRE, quer seja no CNJ ou nos tribunais, mas nós vamos ter que observar de que forma nós vamos expor isso externamente. Então, eu acredito que uma avaliação de risco dessa criticidade será necessária tanto no CNJ quanto nos tribunais, e é o que a gente está recomendando nesse processo do EPROC, porque é a partir daí que nós vamos ter condições de examinar aonde estão as maiores vulnerabilidades. Então, por exemplo, no setor aqui de compras do tribunal, existem pessoas cadastradas, mas existe um controle. Então, lá a criticidade é um pouco mais baixa. Mas, por exemplo, na jurisprudência, todo mundo pode ver. E aí, como é que fica? Então, eu acho que é a valoração através de um projeto interno do CNJ, vai ter que ter qual é o processo eletrônico que o CNJ usa para coordenar as suas decisões. Esse projeto eletrônico vai ter que ser adequado à Lei Geral de Proteção de Dados para permitir que os senhores possam gerenciar melhor as decisões que saírem do próprio CNJ. E aí a exposição vai ser crítica ou não, de acordo com a avaliação que vocês vão detectar, e aonde tiver maior criticidade, vocês vão ter que empenhar uma ferramenta mais cuidadosa, enfim, um nível mais de exposição segmentado, com pessoas determinadas. Eu vi aqui até algum comentário também sobre a jurisprudência, sobre a base de palavra-chave. Eu acho que ainda não é o suficiente. Eu acho que a gente vai precisar usar o sistema de porta fechada, porta aberta. Quem tem acesso, quem não tem acesso. Aí, usando as palavras do doutor Fernando, para que é aquilo? Para que propósito? Porque, às vezes, eu posso precisar manusear um processo porque eu vou me defender em outro processo. E aí? Eu tenho um interesse legítimo, um legítimo interesse, né? Eu posso querer manusear o processo para requerer minha cidadania. Eu tenho também um objetivo particular para esse manuseio de autos. Então, tudo vai depender, eu acho que, dessas situações ponto a ponto, mas a base desse sistema é analisar o seu sistema gerenciador de tecnologia, verificar como esse sistema expõe a criticidade, analisar a criticidade, a partir do recebimento dessas informações para o mundo externo e depois congregar com o mundo interno, fazer duas análises diferenciadas. E eu acho que isso o TRE vai ter que também fazer. Eu sei que aqui em Santa Catarina a gente tem ajudado bastante o TRE, eles estão com um trabalho bem interessante lá, e acho que eles vão dar conta de dar essa solução. Não quero me alongar muito. Obrigada. Obrigada, desembargador Denise.
Acho que a desembargadora também já aproveitou, já respondeu a pergunta do João Henrique. Bárbara, mais alguma, por favor? Tem uma colocação da Aparecida Santos que ela coloca assim, doutora Ana, ampla duplicidade e transparência versus Publicidade. publicidade e transparência, desculpa, versus LGPD no caso de improbidade. Professor Juliano, se quiser comentar um pouquinho esse caso de improbidade e transparência versus LGPD. Não, eu acho que esse tema se relaciona também à pergunta sobre o escrutínio dos políticos num processo eleitoral, né? Existe uma das hipóteses de segredo de justiça, que é a ação de impugnação de mandato eletivo, ela corre sobre o segredo de justiça, porque aí a gente tem que lidar também, eu acho que o critério é o mesmo, é lidar de um lado, com a utilidade da informação processual, né? Então são processos que versam sobre improbidade administrativa. De um lado você tem a utilidade da informação, e do outro lado você tem a proteção dos dados pessoais daqueles que estão envolvidos, né? Mas acho que nesse contexto tem que haver também um cuidado em relação a uma exposição acontextual, né? A informação ela pode ser utilizada de forma acontextual e trazer prejuízos, né, aos envolvidos. Então, é por isso que a minha posição seria no sentido de instalar comissões nos tribunais para fazer essa avaliação, ter critérios gerais que possam ser conhecidos, mas também ter análise concreta dessas hipóteses, desses casos, para identificar o que vai e o que não vai ser divulgado. Obrigada, Juliano. Eu passaria a palavra ao Pablo, que vai fazer a nossa próxima pergunta. Por favor, Pablo. Obrigado, doutora. Boa tarde a todos. A minha pergunta, quem puder responder, não vou direcionar alguém, mas é específica à jurisprudência. Nosso trabalho, acho que acredito que a maior parte do nosso grupo, se não trabalham diretamente com jurisprudência, eles trabalham indiretamente. Então, a gente elencou alguns canais de possível exibição dos dados pessoais, que seja o Diário da Justiça eletrônico, que seja a consulta processual ou jurisprudência. E a gente tentando estancar esses canais, a gente focou na jurisprudência em si. E começamos a analisar alguns pontos, em especial o que o doutor Fernando falou da resolução 121, que são aqueles pontos essenciais que a gente tem que divulgar. E em algumas discussões que a gente teve dentro do nosso grupo, a gente entendeu que a jurisprudência poderia, quando eu digo a gente, algumas pessoas entenderam que a jurisprudência poderia ser tratada de forma diferenciada, porque o processo ele já cumpriu, teoricamente, a sua finalidade ali de citação, intimação. Então, quando transitou em julgado, se tornou um outro produto, um produto que serve, talvez, para o entendimento, para se tornar uma súmula, ou porque sirva como uma ferramenta para o advogado poder criar uma petição, que não necessariamente seria essencial o dado da parte. Então, focado no nosso trabalho, eu gostaria de saber, na verdade, se vocês entendem que esses canais podem ser tratados de forma diferenciada, jurisprudência, Diário da Justiça ou consulta processual. Se puder responder, Pablo, eu diria que sim. Eu acho que sim. Eu acho que vai ter que ter uma análise, até isso foi discutido lá no nosso projeto, e a gente optou em primeiro verificar essa criticidade dessa forma como eu passei para vocês, mas a gente já sinalizou para eles que vai ser necessário também uma análise criteriosa com relação à publicidade em Diário da Justiça, eletrônico. E para isso, muito embora acho que o professor Juliano colocou, a pseudo-anonimização é uma solução, mas ela não pode não ser uma solução única. Ela pode precisar de mais uma outra ferramenta, enfim,
de alguma forma, mas eu acredito que tendo essa pseudo-anonimização, ela já quebra um pouco a cadeia de divulgação completa dos dados pessoais. Digamos assim, é o ideal? Não é o ideal, mas é aquilo que é possível. A gente, no serviço público, a gente trabalha com a lógica do que é possível e não do que é ideal. Então, hoje nós podemos fazer o quê? Uma pseudo-anonimização? Podemos. Vamos botar as iniciais ou vamos botar uma tarja na frente do nome, enfim, vamos botar só a primeira letra, não vamos botar as demais letras do nome. Nós temos que achar com criatividade uma maneira prática de fazer essa pseudo-anonimização. Porque, vejam bem, os tribunais não dispõem de orçamento para comprar ferramentas caríssimas que tem no mercado. A gente sabe que tem, mas eu não acredito que os tribunais tenham condições de fazer isso. A gente vive de subsídio, isso é difícil de fazer. Então, por isso que a gente está tentando, tanto no TJSC como nesse projeto lá do TRF4, usar a criatividade, trabalhar com a lógica do que é possível. Então, se hoje é possível a gente fazer a pseudo-anonimização, vamos fazê-la. Ah, mas como? Vamos usar a maneira mais fácil de fazer. O cidadão lá tem 4 nomes, a gente usa só a primeira letra. Ou, uma sugestão que eu passei para eles, vou passar para vocês, a gente estava colocando uma possibilidade de gerenciar parte 1, parte 2, parte requerente 1, parte requerente 2, porque a gente substituiria o nome por essa locução de identificação das partes. Então, a parte 1 ajuizou a ação contra a parte 2. Quer dizer, eu não estou sabendo quem é a parte. É claro que, concordo com o professor Juliano, não é só o nome, né, professor? Tem endereço, tem CPF, tem outros dados pessoais. Mas isso a gente pode pseudo-anonimizar, entendeu? Não colocar para a fonte externa. Para os assessores, por exemplo, do CNJ ou para os assessores do tribunal, ele vai precisar daqueles dados, ele precisa para construir a sua decisão. O que nós temos que cuidar é com a vertente externa. Então, não sei se respondi a tua pergunta, Pablo, mas eu acredito que sim, que nós vamos ter que olhar de forma isolada depois isso, mas a gente vai ter que primeiro fazer esse mapa de criticidade. Onde é mais crítico? É na jurisprudência que a gente publica lá no Diário Eletrônico? Então começa por aí, tá? As ideias, tem várias ideias, você não precisa usar nada que tenha muito dispêndio financeiro. Use a lógica do que é possível. A gente tem que trabalhar com essa lógica, porque na iniciativa privada você pode até trabalhar com a lógica do ideal. As grandes empresas, pool de empresas, elas contratam, têm os seus departamentos de TI, de segurança da informação, elas encomendam projetos e fazem, e gastam fortunas. Este não é o nosso caso como órgão público. Então, eu responderia dessa forma. Posso fazer um complemento, Ana? Na verdade, um complemento endossando, não é? Que a desembargadora Denise falou sobre a lógica do possível, não é? E para reforçar a ideia que hoje nós temos um processo eletrônico possível, não ideal, não é? E temos 3 canais de divulgação, vamos colocar assim. Então, respondendo a primeira pergunta do Pablo, é possível tratar de maneira diferente cada um dos canais? Absolutamente sim, no meu entender. Por quê? São canais que têm finalidades distintas, não é? Então, vejam como às vezes a gente tem tanta fé na tecnologia, não é? E pouca fé no ser humano. Olha como as publicações do Diário da Justiça poderiam ser resolvidas. Se a gente utilizasse a segunda hipótese, que está na 11.419, que é a lei de 2006, ao invés das intimações serem feitas, a publicação dos atos judiciais serem feitas no DJE, publiquemos no portal de intimação. Se isso fosse a regra, a gente teria esse problema resolvido, porque só entraria no portal aquele que tivesse necessidade de receber intimação para saber a quantas anda seu processo, leia-se partes e procuradores, sendo que pesquisas acadêmicas, curiosos, jurimetria, jornalistas poderiam recorrer, aí sim, ao outro canal, que é o banco de jurisprudência. E aí você direciona todos os esforços de segmentação, de filtragem para o banco de jurisprudência. Então, dá um pouco de trabalho, mas se todas as decisões judiciais, todas as decisões finais, né, sentenças e acórdãos, passassem por um tratamento
minimamente com a intervenção humana, talvez a gente conseguisse ter um repositório de jurisprudência filtrado, selecionado, puro, o suficiente para a gente dar essa acessibilidade plena, já tendo resolvido um dos 3 problemas, que já é uma grande coisa, não é? Mas, enfim, eu acho que isso é uma questão de política nacional, de para onde vamos. Nós vamos ter um Diário da Justiça Eletrônico Nacional ou vamos ter um portal de intimação eletrônica nacional? Eu votaria por essa segunda hipótese se eu tivesse apenas o cachimbo da LGPD na boca, né? Mas a gente sabe que a questão não é tão simples assim. Ok, muito obrigada. Bárbara, vamos para a nossa última pergunta, por favor? Vamos sim, doutora Ana. Aí, encerramos às 16. Ok. A Rosângela Bandeira pergunta o que fazer para retirar da internet dados de uma pessoa menor de idade expostos no JUS Brasil em decisão para aquisição de medicamento de alto custo. Se esse nome não foi lá anonimizado já no início, ou pseudo-anonimizado, que já é o previsto em lei, houve aí um repasse de dado pessoal inadequado, e você pode requerer diretamente à plataforma para que faça essa exclusão do dado, porque não obedece o que diz os ditames da lei, que dados de menores não podem ser expostos. Nós tivemos um caso aqui de um processo que eu julguei o ano passado, um caso bem polêmico, e eu conversando com um advogado na sessão virtual, ele me dizia que tinha se dirigido à plataforma, o caso era mais ou menos assim, breve, houve uma briga de 2 adolescentes e um adolescente esquartejou o outro. Quando chegou a perícia do Estado, indevidamente foram tiradas fotos do pessoal da perícia e essas fotos vazaram. Estão até hoje na internet. Agora não sei se estão mais. Estão até hoje na internet. Era foto de um adolescente. A família sofria muito com isso e o advogado me questionou na sessão que a gente estava julgando o fato e eu orientei ele na frente dos meus colegas, olha, o senhor tem que se dirigir para a plataforma e pedir a retirada desses dados lá, porque são dados pessoais sensíveis, ainda mais que é foto, né? E a família sofria cada vez que alguém comentava, viu o corpo do fulano dentro da plataforma, né, no Google, né? Google, bota o caso lá, tá lá. Então, eu faria esse direcionamento direto para a plataforma, se a plataforma se recusasse, eu faria o recurso devido para onde for necessário. Porque menor não pode ter imagem divulgada, tem que ter contágio, ou com, né? E o nome tem que estar pseudo-anonimizado também, não é possível divulgar nome de menor. Isso não precisa LGPD, o doutor Fernando explicou bem isso. Nós estamos atrelados a outras leis. Nós temos o Código Civil, temos até o uso de imagem, né, para a própria telecomunicações. Então, tudo isso já está regrado. As pessoas ficam se auto-perguntando se a LGPD, e eu concordo com o doutor Fernando, ele sabe disso, a LGPD não veio para ser monstro de ninguém, porque as leis já estavam postas aí. A LGPD veio, pelo contrário, a poder atingir uma maior proteção dessas outras leis. Por isso que há o diálogo da LGPD com as outras fontes legais. Então, eu diria a essa pessoa que se dirigisse ao JUS Brasil e fizesse um pedido administrativo, se não der outra coação, porque se foi feita essa divulgação de forma inadequada, com certeza a indenização nasce a partir daí. Eu poderia dar um pitaco? Não pitaco, na verdade, mas... Deve. Não, eu quero assinar embaixo, Denise. E para falar o seguinte, apenas brincando, olha, o que se deve fazer? Contrate um bom advogado, porque isso dá um trabalho imenso, né, na verdade. Mas, na verdade, é o seguinte, né, se nós formos ao Marco Civil da Internet, né, que tem o artigo 19 e o 21, que falam o que tem que ser retirado da rede com decisão judicial ou apenas com uma notificação, que é o artigo 21, a gente vai ver que o artigo 21 fala que por notificação pela lei, hein? Mas eu concordo com a desembargadora Denise, basta uma mera notificação, porque o direito é evidente, mas o artigo 21, se cair com um juiz um pouco mais legalista, ele vai falar, não é cena de nudez ou sexo explícito, em que o próprio titular está pedindo. Não é. Mas há julgados em profusão que reconhecem a inconstitucionalidade do artigo 19, justamente para dizer que, nesses casos de tão evidente, e esse é um caso evidente, eu concordo com a doutora Denise, eu daria a mesmíssima orientação,
primeira coisa, manda uma notificação ao veículo, né, ao provedor de aplicação. Se ele se negar, em primeiro lugar, contrate um advogado para obter, então, o provimento jurisdicional e reze para cair com um juiz que entenda pela inconstitucionalidade do artigo 19. Eu vou dar outro pitacozinho rápido aqui, só para complementar. Por isso que a gente está incansavelmente, o doutor Fernando Tasso sabe disso, porque ele já participou. Nós estamos na terceira turma de cursos de magistrados e servidores, assessores sobre LGPD, porque a gente vai ter que dar um suporte para esse. E isso o doutor Oscar faz quase todo dia aí, que eu vejo ele trabalhando, fazendo a evangelização da LGPD, porque o juiz vai ter que conhecer isso. E uma das coisas que o doutor Fernando conhece, que a gente fez no Tribunal TJSC imediatamente, mesmo antes da lei entrar em vigor, foi mexer nas tabelas processuais. Porque nós não podemos mexer nos procedimentos e classes, porque a autonomia é do CNJ. Mas nós podemos introduzir, nós fizemos isso aqui no TJSC, o assunto suplementar. O que faz? Faz com que o advogado, quando distribua a ação, ele possa notificar já o juiz de que a matéria se trata ou de LGPD propriamente dita, ou de proteção de dados, ou de privacidade. Então, para isso, nós temos que municiar os nossos magistrados, os nossos servidores, com esses conhecimentos, para que eles possam gerir essas ações que vão surgir naturalmente. 30 anos atrás, a gente viu nascer o CDC e a gente viu o que aconteceu, um boom de ações. Então, a LGPD vai ser também dessa forma. É porque as pessoas ainda não a conhecem muito bem. Mas para você usar de todas essas orientações, como colocou o doutor Tasso, a gente precisa conhecer a lei. E mais do que a lei, trabalhar com a principiologia da lei. Principiologia resolve 99% dos nossos problemas, certo? Isso é assim, uma dica que eu entrego para vocês e que eu aprendi estudando, continuo estudando, e eu percebo que realmente é nos princípios que a gente vai nortear as nossas tarefas. Então, só brincando ali com o doutor Tasso, eu acho que é por aí mesmo, um bom advogado, e as ações vão ter que ser categorizadas agora com proteção de dados e com privacidade. A nossa esperança é que o próprio CNJ, e eu já havia falado isso, o doutor Tasso e o doutor Juliano também estavam juntos lá no grupo de trabalho 1, que eu participei de implementação. A nossa esperança é que o próprio CNJ movimente isso e faça alteração tanto no procedimento quanto na classe. Isso vai ainda dar maior robustez para que as pessoas possam individualizar melhor as suas ações perante a sua esfera de competência. Desembargadora Denise, em relação ao assunto, eu me lembro, eu participei de algumas reuniões daquela comissão e seguindo as suas ordens, nós alteramos nas tabelas processuais do CNJ os assuntos, aqueles que a senhora indicou. Depois a gente pode conversar um pouquinho mais para ver se há alguma outra sugestão, porque eu acho Ótimo, que se restringiu apenas aos assuntos, acho que não temos uma classe, mas... Talvez fosse de bom tom o CNJ começar a fazer um estudo para mexer nos procedimentos e nas classes para os tribunais de todo o país, para os 91 tribunais. Porque aí o advogado consegue fazer no procedimento dele, porque o que eu observei aqui com a entrada da lei, e a gente fez esse manuseio de mudança de tabela um mês antes da lei entrar em vigor. Então, um mês depois, eu comecei a analisar as 24 ações que tinham entrado, já com a categoria de assunto suplementar. Das 24 ações, efetivamente, só 2 eram que cuidavam de LGPD ou privacidade e proteção de dados. As demais era direito consumerista. O que demonstrou nessa primeira assim, tomada de temperatura? Demonstrou que ainda há muita confusão por parte de advogados, por parte de juízes. A gente está aprendendo junto, advogado, promotor e juiz está aprendendo junto. Então, por isso que essa categorização
seria interessante, porque nós poderíamos medir depois o reflexo da jurisprudência muito melhor se ela já estiver categorizada tanto em procedimento quanto em classe e também no assunto. Hoje eu tenho direcionamento para as minhas palestras, eu tenho uma medição interna que eles me passam, é claro que eu não revelo nenhum dado processual, mas eu sei dizer para vocês que tipo de ação está entrando mais, por que está entrando já mapeando proteção de dados e privacidade. Então, a dica é CNJ abrir essa porta, tentar categorizar melhor em procedimento e classe, para que os tribunais fiquem mais, digamos assim, fiquem mais específicos nas suas análises e que os advogados, aos poucos, vão aprendendo a direcionar corretamente para isso. Sim. Muito obrigada, desembargadora. Gostaria de agradecer a todos a participação, professor Juliano, querido Fernando, desembargador Denise, conselheiro Bandeira, todos aqui do nosso comitê que tanto trabalharam para isso, todos que nos ouviram. Acredito que todos gostaram muito do evento, né? Quantas ideias que agora nós temos. No dia 29, nós teremos, às 10 horas, a nossa segunda parte do nosso workshop, com a presença do Oscar, que muito nos alegra aqui com a presença no dia de hoje, também do ministro Cueva, e nos encontramos, então, no dia 29. Muito obrigada.